aqui a respeito ainda da vitória ontem do Vasco, né? 3-2 pra cima do Sport Recife, pra depois não ficar sendo engenheiro de obra pronta e falar, cara, que a gente também, como torcedor, a gente tem que fazer nosso papel, que é reclamar, né? Também, não só quando o Vasco perde ou até mesmo empata, porque ontem o Vasco ele foi muito prejudicado, na minha opinião, na partida contra o Sport, por conta da arbitragem, né, de Rafael Claus, cara. Foi algo tenebroso. Eu já tinha falado dele no meio de semana, que ele já tinha ali errado no jogo entre Bahia e Fluminense pela Copa do Brasil. E ontem ele fez uma arbitragem que foi muito ruim, porque ele deu um pênalti no qual, na minha opinião, tem discussão se aconteceu ou não, mas na minha opinião não aconteceu. Ele também, com aquele critério de querer deixar o jogo correr mais, ele acaba já amarelando o jogador do Vasco muito cedo, mas depois ele não mantém o mesmo critério a não dar amarelo para os jogadores do Sport, visto que o Vasco perdeu um jogador por conta dessa questão da falta ali, e ele nem sequer deu um amarelo para o jogador, e o jogador do Vasco deixa o campo ainda ali na primeira etapa, o Jair, né, que é uma das peças fundamentais do nosso time. Teve outras faltas também que ele não amarelou os jogadores do Sport. Aí depois, no segundo tempo, o pênalti que ele marca ali em cima do Lucas Feitão, ou seja, ele dá um pênalti pro Sport, no qual o Lucas Freitas faz o pênalti, né? Segundo a visão dele, ninguém chama, o VAR não chama. Sendo que no meio de semana teve um pênalti do qual foi em cima, que seria dado o pênalti para o Fluminense, do qual ele vai convicto, ao VAR vai lá e chama, ele vai lá, vai para revisão e corretamente anula o pênalti, porque o jogador tava com a mão, se eu não me engano, foi que tava com a mão no corpo assim. É, e ontem o VAR não chamou. Aí já é um ponto. Depois tem a questão de ele ter dado um pênalti pro Vasco no segundo tempo, que na minha opinião, ele deu aquele pênalti ali, talvez mais por fato de ter errado no pênalti no primeiro tempo, que foi a favor do Sport. O Sport não tem nada a ver com isso. Né? Então, assim, esse tipo de lance, né, a gente tem que vir e falar, comentar, porque para depois, quando a gente não perder ou empatar, a gente ser engenheiro de obra pronta, né? Como eu disse. Você concorda comigo, torcedor? Lembrando, cara, a arbitragem brasileira, ela é ruim para todos os lados, né? Mas tem times como o Vasco que, por exemplo, sofreu no meio de semana no jogo contra o Botafogo, que é um time que tá na Copa do Brasil, mas no Brasil briga na parte de cima. E o Vasco ontem sofreu contra um time que tá na situação, ou tá numa situação mais delicada do que a nossa, mas também tá na situação da parte de baixo da tabela. Ou seja, a arbitragem brasileira é assim, sabe? E o Vasco, infelizmente, é um dos times mais prejudicados. Ainda bem que a gente saiu com a vitória, que foi o mais importante. Mas a gente precisa comentar desses lances, né? Sempre, né, cara? Pra não comentar só na hora das derrotas ou do empate, né? Concorda comigo?